A paz do Senhor Jesus Cristo, amado, queridos irmãos em Cristo Jesus, o Senhor. Mais um dia estamos na casa do Senhor para aprendermos da sua santa e bendita palavra. Irmãos, Deus tem falado conosco, colocando palavras em nossos corações, nossa mente, para compartilharmos com os irmãos a santa palavra de Deus. Eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito nesses dias, em favor da tua vida, em favor do teu lar, em favor da minha vida, do meu lar, sabendo, irmãos, que nas mãos do Senhor estão querer efetuar e que a vitória é do povo de Deus, a vitória é nossa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado, Deus Santo, eu te louvo e te agradeço, Pai Santo, pelo teu amor e pela tua bondade, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, venha receber o nosso louvor e a nossa gratidão, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, a cada lar, a cada família, seja com cada vida, cada lar, Pai, abençoando, curando e libertando, Pai, é o que eu te peço, porque nós oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar com você. Está no livro de 1 Reis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7. 1 Reis 17, do verso 1 ao verso 7, diz assim: Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi lida, aplica a tua palavra em nossas vidas, corações, é o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vemos nesse texto um profeta ousado, corajoso, porque ele chega e diz assim, olha, disse Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, chegar para o rei e falar assim, ó: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha só, não é a palavra de Deus. Ele está agora sendo um agente de Deus para levar o rei a crer em Deus. Porque Acabe, através da sua esposa Jezabel, tinha recrutado um monte de sacerdotes ímpios, os sacerdotes de Azera, de Baal, e tudo quanto era desgraça tinha colocado no reinado. E Deus agora vai mostrar para Acabe a diferença do homem de Deus, que serve ao Deus verdadeiro, e daquele que serve a um Deus falso. Então o que eu aprendo com isso, irmãos? Nós devemos aprender uma coisa. Por que devemos orar? Elias era um homem de oração. Você vê aqui que ele diz bem claro aqui, ó: Nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele iria orar a Deus e Deus ia dar a palavra para ele. Por quê? A oração é para o cristão como a respiração é essencial para o corpo. Se você não consegue respirar, por que esse vírus aí está matando tanta gente? Porque as pessoas não conseguem respirar. Então fica sem ar, falta de ar, é coisa terrível. Então a pessoa morre por falta de ar. Então a oração é a mesma coisa. A oração é para o cristão como a respiração essencial para o corpo. Se você não respirar, você morre fisicamente. Se você não orar, você morre espiritualmente. Essa é a questão. É bem simples. É uma comparação simples. Redundância. Orou, Deus age. Você não orou,
você morre espiritualmente e Deus não age. Então orar é como respirar. Por que isso, irmãos? Ao expirar, falem com Deus. Estou falando com Deus. Estou expirando, falando com Deus. Mas ao inspirar, olha só, escute o que Deus está dizendo. Elias, com certeza, falou essas palavras direcionado por Deus, sabendo o que ia acontecer, o tempo de seca, porque depois ele vai orar lá no final do capítulo 17, lá, você vai ver lá no capítulo 18, lá você vai ver o que aconteceu lá, você vai ver, depois do desafio dos profetas de Baal lá, que ele derrubou lá os altares e construiu o altar do Senhor, restaurou o altar do Senhor, você vai ver o que aconteceu. Então o que acontece, irmãos? Ao inspirar, escute o que Deus está dizendo. Nós gostamos de falar muito, mas não gostamos de ouvir Deus falar conosco. Irmãos, eu aprendi uma coisa e eu guardei isso para mim com meu bisavô. E a Bíblia fala sobre isso. Melhor é ouvir do que falar. Porque quanto mais fala, mais transgride. O sábio Salomão, em Provérbios 10, 19, diz assim, olha, na multidão de palavras não faltam transgressões. O sábio modera os seus lábios. Tem tanta gente na política aí, se pegasse esse versículo de Provérbios 10, 19 e colocasse em prática, ficaria bem melhor na fita. Mas cada um. Então, ao inspirar, escute o que Deus está dizendo. Ao expirar, fala com Deus. Mas ouça também Deus falar com você. Porque nós gostamos muito de falar com Deus, pedir para Deus. Mas às vezes não paramos para ouvir Deus falar conosco. Ô irmãos, como é impressionante isso. Quantos testemunhos você tem ouvido sobre essa questão? Da pessoa achar que Deus não estava trabalhando, Deus não estava agindo, e Deus estava trabalhando, Deus estava agindo em favor daquela pessoa. Porque a oração é essencial ao crescimento espiritual, irmãos. A oração é essencial ao crescimento espiritual. Por quê? A oração, irmãos, veja bem, porque na oração podemos falar com o nosso Deus a qualquer hora, em qualquer lugar. Não existe um lugar específico. Não existe esse monte Gerezim ou em Jerusalém. É onde você estiver, você pode falar com Deus. É no seu trabalho, na empresa, no banheiro, no metrô, no ônibus. Você fala com Deus em qualquer lugar. Você pode falar com Deus em qualquer hora, em qualquer lugar. Muitas pessoas só procuram falar com Deus na igreja. E nos cultos ainda. Se não tiver alguém para bater papo. Porque se tiver alguém para bater papo também, troca o papo em vez de cultuar a Deus. Vai bater papo e não cultua a Deus. Estou cansado de ver isso. Depois a culpa é da igreja, do pastor, a culpa é de Deus. Não, a culpa é sua. A culpa é sua. A oração é para o cristão como a respiração, que é essencial para o corpo. Você fala com Deus, mas também você tem que ouvir a Deus. Por que isso, irmãos? A oração é o meio de buscarmos a orientação de Deus. Você ora a Deus, e teu pai que te vê em secreto. Essa palavra secreto, você pode estar na sua casa, mas também secreta é você sozinho, você e Deus, numa multidão. Numa multidão. Deus vai falar com você em secreto. E às vezes só você vai entender o que Deus está dizendo. Então a oração é o meio de buscarmos a orientação de Deus. Se nós não orarmos, irmãos, se nós não orarmos, como que nós vamos pegar a orientação de Deus? Que Tiago fala? Olha, não sei se eu vou viajar amanhã não, se Deus permitir. Hoje as pessoas já projetam e não colocam Deus na frente. Já projetam sem pedir orientação de Deus. Irmãos, projeto sem orientação de Deus é arriscado a não dar certo. Pode até dar certo, mas como eu digo, nem tudo que dá certo é certo.
Procure pegar a orientação de Deus primeiro. Faça o projeto, mas coloque embaixo da orientação e administração do Senhor nosso Deus. Outra coisa, irmãos, a oração é um meio de não nos sentirmos só. Irmãos, quando você estiver triste, abatido, desanimado, se você puder, dobre seu joelho. Se você não puder, mesmo em pé, andando, ou sentado no ônibus, no metrô, você está sozinho, a oração é o meio de não nos sentirmos só. Quando você começa a orar, dentro de você começa a se mover o Espírito Santo de Deus, e você vê que você não vai estar sozinho. Porque muitas pessoas entram nesse estado terrível de depressão espiritual, que está sozinho, síndrome do pânico, tantas coisas. Por quê? Porque não ora, irmãos. E às vezes tem pessoa até que ora, mas falta exatamente essa questão, irmãos. É um meio de você não se sentir sozinho, falando com Deus. Deus está com você na hora da angústia, na hora da dor, na hora do desânimo, na hora... Tudo Deus está conosco nesses momentos. Outra coisa, irmãos, a oração é um meio de adorar a Deus em particular. É você e Deus. Tem aquela multidão ali orando ao Senhor, mas Deus está vendo você, cada um de nós. Cada um é particular, é individual, não é coletivo. Ele vê coletivo no montante, nos números, mas Deus vê cada um de nós em particular, porque Ele nos criou, sabe que nós somos realmente. Então Deus, a oração é um meio de adorar a Deus em particular. Você está adorando a Deus particularmente, agradecendo a Deus. Outra coisa, irmãos, a oração é o único meio de buscarmos ajuda. Você não busca ajuda de uma outra maneira, não. Em Deus, não. É através da oração. É através do clamor. Ah, mas o Sérgio só gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele clamou. Ele orou. Estava orando. Estava clamando. Estava orando, clamando. E se você não orar, não clamar, você não vai ter a ajuda de Deus. A oração é para isso. Hoje, nós não estamos, amados irmãos, desfrutando de tantas bênçãos de Deus, porque estamos orando pouco. Existia uma tese, e no começo dos anos 80, essa tese era do pastor Ernesto Tonini. Essa tese era do pastor Ernesto Tonini. Muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Quanto mais ora, mais Deus fala com você. Quanto mais não ora, menos Deus fala com você. Quanto mais ora, mais Deus fala com você. Quanto menos ora, menos Deus fala com você. Então, a oração é exatamente o único meio de buscarmos a Deus. Não tente buscar a Deus com barganha. Não tente comprar a Deus por ideologias, por métodos humanos. Não tente. Lembra-se de Eliseu, homem de Deus. Quando a Sulamita morreu o filho dela, que ela foi buscar o homem de Deus, o Eliseu falou para o Geazi: pega o meu cajado, vai lá e coloca diante do filho da mulher, da viúva aí, da mulher aí que vai ressuscitar. O Geazi, mais que depressa correndo, falou: opa, agora vou pegar o nome agora, fama. Foi lá, colocou o cajado, voltou correndo, não aconteceu nada. Mas a mulher, a Sulamita, disse assim, o homem de Deus: não vou te deixar enquanto você não for comigo. Aí ele foi com ela. Eliseu queria trocar os métodos de Deus agir. As pessoas, amados irmãos, querem buscar ajudas em métodos contrários aos princípios de Deus. Deus não vai agir. Pega esse exemplo de Eliseu. Esse é um exemplo bem clássico. Tomar cuidado com isso. Outra coisa, irmãos, a oração é o único meio de adquirirmos a força de Deus. Quanto mais você ora, mais força você tem. Elias aqui nos ensina isso. Olha que ousadia, que coragem. Chega para o rei e fala assim: segundo a minha palavra. O rei poderia ter mandado matar ele, mas não matou por quê? Porque Deus estava no negócio. Irmãos, isso é uma realidade. A oração, irmãos, leva um estreito relacionamento de quem ora para com Deus. Pega a vida de uma pessoa que ora e a vida de uma pessoa que ora pouco ou não ora quase nada.
a diferença que é. Não estou dizendo de riqueza, de status, não é isso não. Mas a vida espiritual. Porque as pessoas medem o ser humano, servo de Deus, serva de Deus, pelos poderes aquisitivos, pelos status. Aquele é um servo de Deus, é abençoado. Cuidado, nem tudo que brilha é ouro não, cuidado com isso. Então oração é o único meio de adquirirmos a força de Deus. Quanto mais você orar, mais você vai ter força de Deus para vencer. Outra coisa, irmãos, por que a oração deve ser a decisão mais séria em minha vida? Decisão, orar, mais séria em minha vida. Por quê? Porque descubro o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Primeiro eu vou descobrir o que Deus quer que faça com a minha vida. Olha o que aconteceu aqui com Eliseu, com Elias. Depois, versículo 2, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Primeira coisa que eu vejo, porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida, porque descubro o que Deus quer que eu faça com a minha vida. Deus usou Elias para entregar a mensagem para o rei, com ousadia, e ao mesmo tempo falou com Elias o que deveria fazer com a sua vida, para não ser morto através de Jezabel e do rei, e através até mesmo dos seus próprios conterrâneos. Deus mostrou para Elias o que ele devia fazer. Vai lá, você vai habitar lá, eu vou mandar os corvos te dar pão, carne, e você vai beber água do rio. Irmãos, quem dá orientação para a nossa vida é Deus. Nas mãos de Deus está querendo efetuar. Por que a oração deve ser a decisão mais importante da minha vida, mais séria da minha vida? Porque encontro resposta para as encruzilhadas da minha vida. Elias aqui estava diante de uma encruzilhada terrível. De um lado o rei Acabe, do outro lado Jezabel e os próprios judeus que adoravam a Baal. E Azer e tantas coisas, e Astarote e tantas coisas mais. Então, por que encontramos respostas para as encruzilhadas da vida? Se nós não orarmos, irmãos, não vamos encontrar resposta para solucionarmos os problemas. Porque Satanás, irmãos, o nosso adversário, ele sabe fazer a coisa, sabe tramar a coisa. Tenham a vida de oração. Procure viver de acordo com a palavra de Deus. Outra coisa, irmãos, porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida. Porque descubro com lucidez a minha vocação. Elias agora descobriu realmente que ele era um profeta de Deus, um homem de Deus. Porque quando Deus vai falar com ele vai falar para Deus assim: Senhor, mataram todos os seus profetas, só eu fiquei. Ele sabia que ele era um profeta de Deus. Aí Deus fala para ele: não, Elias, tem mais 7.000 que não dobraram o joelho, não. Irmãos, você muitas vezes não descobre qual é a sua vocação. Por quê? Porque você não ora, você não busca a Deus. Outra coisa, irmãos, porque a oração deve ser a decisão mais séria da minha vida, porque descubro o propósito de Deus em todas as áreas da minha vida. Qual é o propósito para a minha vida, para o meu trabalho, na igreja, no ministério do louvor, na música, na pregação, na escola bíblica, nos departamentos. Oh, amados queridos irmãos, tenta descobrir nas áreas da tua vida o que Deus tem para você, o que Deus quer de você. Eu sempre falo, irmãos, feliz é a pessoa que descobre o porquê foi chamado. Descobre o porquê foi chamado. Irmãos, quando nós oramos para buscar a orientação de Deus para todas as áreas da nossa vida, primeira coisa que acontece, lá em Efésios 5,17, Paulo nos dá a entender que eu descubro que Deus quer que eu conheça a sua vontade. Deus quer primeiro que eu conheça a vontade dele para a minha vida. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? É eu ser um pastor? É eu ser um presbítero? Qual é a diferença de presbítero e pastor? Nenhuma. Como a tese presbiteriana, presbítero docente, que é os presbíteros que auxiliam o pastor, e o presbítero regente, que é o pastor em execução
no conselho, o presidente e a diretoria que compõe exatamente a diretoria da igreja, presidente, vice, tesoureiro e aquelas coisas mais. Então, irmãos, você tem que descobrir você tem que descobrir e conhecer qual é a vontade de Deus para a tua vida. O que Deus quer de você. O que Deus quer de você e o porquê você foi chamado. Ore, busque em Deus. Não aceite a opinião dos outros, não. E às vezes as pessoas recebem a profecia, aquela profetada: eis meu servo que eu vou te levar para lugares longe. Ixi, eu recebi essa profecia umas 50 vezes. Os lugares longe. Olha, só se foi através da internet. Nós estamos indo, né? No mundo todo. Mas eu pessoalmente ir só se acontecer. No Brasil tem andado em alguns estados, mas aqui, ir em lugares longe. Então, amados irmãos, por que eu devo orar, irmãos? Porque descubro o dom espiritual que Deus me deu. Eu não vou descobrir o dom espiritual que Deus me deu se eu não orar, se eu não buscar em Deus. E outra coisa, irmãos, descubro qual é o meu chamado para o serviço cristão, como diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Quantas pessoas, irmãos, vamos usar a palavra bem atual, inadimplente na obra de Deus. Inadimplente. Por que isso? Porque não descobriram, porque foram salvas e porque que Deus chamou, e elas não querem saber também. Como diz aquela tese da rapaziada: não sei, não quero saber e tenho raiva de quem sabe. Não, não é assim não. Você tem que orar, buscar a orientação de Deus, saber o porquê Deus chamou e o que Deus quer de você na sua vida e para o seu ministério. Amém, irmãos? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo poder do Teu Espírito Santo. Obrigado mesmo, Deus Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa nossas vidas, abençoa nossos lares, abençoa cada vida, cada família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe os irmãos.